Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagens da quarta dimensão. Quando Jesus comparou e disse: o Pai é maior do que eu, suas palavras corrigiram interpretações desatentas. Ele negava a sua divindade. Desde criança, eu venho escutando que Deus é perfeição sem jaça. A mais pequenina e insignificante nódoa afetaria sua majestade. Quando o mestre se declarou menor que o Pai, admitiu impasse. Vejam só. Embora insignificante cisco invisível a olho nu, entranhado nas expectativas do Nazareno, aquilo lhe retardara o acesso ao divino, porque ele próprio confessa: o Pai é maior do que eu. Ninguém esqueça que Jesus disse ao moço rico: bom é só Deus que está nos céus. Honesto como sempre, Jesus jamais aceitaria qualificativo que não expressasse a absoluta realidade. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo, fazendo sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje: fazer sempre o melhor. Em milhares de anos, aquele era o maior iceberg que se destacara dos gelos da Groenlândia. O cálculo aproximado do seu peso estaria na casa dos 46 milhões de toneladas. Sob a tênue luz do Ártico, o gigantesco bloco parecia lançar chispas resplandecentes. Todos se encontravam fascinados pela sua grandiosidade e também pela sua beleza. Quem o enxergava sentia mistura de medo e também de admiração. Em Humaná, as autoridades se encontravam reunidas para estudar a formação de missão científica. Não poderiam perder a ocasião de estudar aquele gigante, extraindo todos os ensinamentos possíveis e imagináveis. Arnold Morris já se considerava membro daquele grupo, todo entregue ao entusiasmo pelos potenciais benefícios. Vozes discordantes arrefeceram o seu ímpeto, porém. Lançaram água no fogo do entusiasmo. Abriram seus olhos para os aspectos inóspitos daquele território repleto de armadilhas. A região agreste é bastante agreste e não fornece meio algum de locomoção. Foi opinião unânime da Assembleia. Arriscar missão tão perigosa seria suicídio, ponderou cautelosamente o chefe da aldeia. Vocês ficariam encurralados e nós não poderíamos ir salvá-los. Arnold Morris se afastou cabisbaixo da reunião. Se você ficar preso num banco de gelo, lhe disseram em Umanak, jamais encontraremos seu corpo. Arnold resistia, porém.
Ele não se convencia da impossibilidade pintada em cores definitivas. Não passavam de cautelas excessivas de gente de gabinete, inexperientes de coisas práticas, na opinião dele. Ele havia lido a história de homem que na década de 30 alcançara a geleira Rinque, sozinho. Aquele aventureiro retornara lépido e fagueiro. Aquele sobrevivente regressara com histórias fantásticas de tempestades, rebentando de cristais de gelo. Voltara vivo, pensava Arnold, acalentando a doce expectativa de repetição da façanha. Eles não queriam partilhar daquela jornada de sonhos. Que ficassem no bem bom da retaguarda segura. Ele não estava disposto a se acomodar, não. E a ideia fantástica lançou raízes na sua mente idealista. Sozinho ele iria cumprir a missão que lhe fora negada coletivamente. Por que não? Foi a pergunta desafiadora de Arnold Morris. Em segredo traçou seus planos e se lançou na empreitada. Ao penetrar nos 50 quilômetros do fiord de Kangerluk, onde se localizava a geleira Rinque, ele teve que se arrastar em grutas e lagos de gelo pulverizado. Túneis escuros, corredores de muralhas íngremes, estreitas fendas e solidão que se perdia de vista foram as suas impressões. Dias e noites, o cenário se confundia numa realidade branca. Ao fim de tempo enorme, nos fiordes, ele alcançou a depressão que identificava a geleira Rinque, a famosa geleira Rinque. Era ali que ele pretendia estabelecer o seu posto de observação. A luz lúgubre do sol da meia-noite se refletia na enorme muralha de gelo, desenhando estranhas figuras. Ao fim de alguns dias nos fiordes, sob tensão indescritível, ele se aproximou o mais que pôde da geleira. O sol da meia-noite refletia nas nuvens baixas, tonalidade avermelhada. Foi quando o seu pavor chegou ao extremo. A parede de gelo oscilava para lá e para cá, numa extensão de 300 metros, para dentro e para fora. Enorme massa tão alta quanto a Torre Eiffel tombava ameaçadora sobre a margem norte. Era estarrecedor e apavorante. Atrás dele, como perigo iminente, crescia a coluna de água branca como neve. Hipnotizado pelo esplendor daquela cena insólita, Arnold esqueceu a ameaça dos elementos descontrolados. Sem que percebesse, e fora de controle, o caiaque se arrastou mais ou menos 800 metros e bateu na parede do iceberg. O aventureiro perdeu a respiração de tanto que se assustou. Embora remasse desesperadamente, a embarcação foi levada pela onda e a colisão ocorreu.
O choque da colisão foi amortecido pelo deslocamento ascendente, na medida que o iceberg absorvia aquela força da água. Felizmente, o aventureiro continuou vivo, sem ferimentos. Porque se fosse o outro caso, meu Deus do céu, ele estaria perdido. Quando Arnold voltou a si daquela tremenda experiência, reconheceu que já era hora de tirar o time de campo. Em poucos dias, em cada minuto, a morte rondara em torno dele. Nos milhões de anos de existência do nosso planeta, poucos namoraram o perigo com igual intimidade. O visionário, todavia, alcançara sucesso inédito, mostrando que aquele que se esforça vence. O certo será fazer sempre o melhor. Este é o lema e o tema. As lentes da câmera do Tiros 12 no satélite flagraram Arnold desesperado no meio daquela vastidão branca. O satélite mandou a informação para Toulouse e de lá partiu a equipe de resgate. Os dados colhidos por Arnold Morris foram recebidos com assombro pela quantidade e pela qualidade das informações. Toda aquela equipe não faria melhor que ele fez. Arnold Morris fez um levantamento esplêndido, foi opinião unânime dos pesquisadores. Em Umanak, o chefe da aldeia foi obrigado a dar voto de louvor ao teimoso aventureiro. E neste ponto, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Hoje, prazerosamente, anunciamos novidade no site. Visite o índice e você tomará conhecimento de matéria nova que se encontra à sua disposição. Para quem não assistiu a algum programa de sexta-feira, por exemplo, oferecemos comodidade de 228 palestras no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados semanalmente no YouTube, para favorecer a audiência. O amigo Zub atualmente é provedor destas páginas semanais. Lembramos também que este programa está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins, e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Em seguida, a continuação do tema, fazer sempre o melhor. Inegavelmente você fez o melhor, disse o chefe da aldeia, abraçando Arnold Morris. Entre nós, humanos,
E no reino de Deus a ordenação jamais será outra. Fazer sempre o melhor é o caminho seguro, em todas as circunstâncias. Toda tarefa que merece ser feita, merece ser bem feita. Ninguém poderá dormir no leme da embarcação. Arnold Morris é exemplo pelo seu arrojo e pela sua coragem. Nada deverá desviar o empenho do verdadeiro operário. Quanto ao evangelista Lucas, que o mestre era super exigente no recrutamento de obreiros. O nosso rabi nunca aceitou menos que dedicação integral. Indo eles a caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores, Senhor. E Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, versículos 57 e 58. Com estas palavras, o nosso rabi exorcizava a cobiça daquele eventual discípulo. Ele estava querendo entrar na massa. Ficava claro que ninguém deveria alimentar a ambição de encher o bolso em troca da dedicação ao Evangelho. Não temos esse direito. Servir ao reino de Deus significa privilégio. Nunca me passou pela cabeça que privilégio deve ser recompensado com salário. É missão essencialmente voluntária. O apóstolo Paulo jamais se serviu do dinheiro da comunidade. Em 1 Coríntios 9,15 ele disse que preferia morrer antes de cobrar pelo seu trabalho de evangelização. No livro Atos dos Apóstolos, ele condenou os mercenários da fé. A ninguém pedi prata nem ouro. Estas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Olho grande no dinheiro dos seguidores é coisa de mercenário. Jesus queria entrega de corpo e alma, e ainda mais, o serviço tinha que ser caprichado, o mais perfeito possível. Ele não aceitava menos. Sempre tem sido necessário alguém com a têmpera de Arnold Morris, capaz de explorar o desconhecido e arriscar a própria vida por idealismo. Por isso Jesus antecipou que nada possuía para recompensar o servo, de olho grande na recompensa. E o evangelista Lucas continuou esclarecendo. A outro Jesus disse: segue-me. Este, porém, respondeu: permite que eu vá primeiro sepultar meu pai? E o mestre retrucou: deixa aos mortos o cuidado de sepultar seus mortos. Tu, porém, segue na pregação do reino de Deus. Lucas 9, versículos 59 e 60. O Evangelho prioriza a divulgação dos ensinamentos. Por maior e aparentemente revestido de importância, nada pode se sobrepor aos interesses do alto. O reino de Deus tem que ocupar 100% a mente, o coração e os braços do operário do Cristo.
Terceiro candidato saiu correndo na direção de Jesus, gritando: seguir-te-ei para onde quer que fores, Senhor, mas permita que antes eu me despeça dos parentes lá na minha casa. Ao que o mestre lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás estará apto para o reino de Deus. Nessa passagem, da mesma forma, Jesus repete a recomendação: nada justifica que o serviço divino seja paralisado. O arado não pode ficar inativo enquanto o lavrador atende compromissos sociais. Despedidas são válidas, gentilezas são permitidas, orações pelos doentes fazem parte do serviço. Curai os enfermos, ordena o nosso Rabi em Lucas 10, verso 9. Quando se fala em cura, forçosamente, terá que se considerar o tempo de reunir obreiros com este carisma, porque no reino de Deus todos têm uma missão, todos possuem um carisma próprio para levar adiante o trabalho. As assembleias exigem organização. Nada poderá ser feito sem cuidado aleatoriamente. O que se deseja é que tudo se faça perfeito. Tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. Eu acho que isso explica a aparente intransigência do nosso Rabi. Jesus não admitia menos, ele queria sempre mais. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Foi o seu desabafo em Lucas 10, verso 2. Será mister que cada operário se desdobre em 10. Será mister que o tema de hoje se cumpra: fazer sempre o melhor. Quem faz o melhor ganha tempo, porque o serviço não precisa ser refeito. Fez uma vez, pronto, acabou, está feito. Certamente esta é a razão que o Nazareno se mostra tão exigente de que nossas horas não sejam desperdiçadas. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Evangelizar não é tarefa aleatória que se realiza em horas vagas, quando não temos outra coisa para fazer. Não. O tempo é curto e a experiência dos obreiros é pequena. Será preciso exercício para adquirir ossatura forte. Será indispensável estudo e meditação. Será necessário desapego e renúncia. No dia seguinte ao episódio da transfiguração, ainda embalado pelas vibrações de intensa espiritualidade no alto monte, Jesus teve uma prova cabal desta verdade. Seus seguidores se encontravam longe da expectativa. O trabalho deles revelava-se precário. Um pai aflito procurara o grupo de apóstolos, pedindo-lhes a expulsão de espírito que atormentava seu filho. E os discípulos pagaram mico diante da entidade maligna. Entristecido diante de tamanha falta de fé, Jesus desabafou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E ele disse ao pai da criança: traze o teu filho. Lucas 9, versículo 41. Os discípulos do nosso Rabi, em todos aqueles anos de apostolado, ainda não sabiam fazer o melhor. E nesse melhor, meus caros, nós vamos fazer
Mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. No Velho Testamento, Jeová determinou: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Levítico 19, verso 12. Estaríamos fazendo o melhor, conforme diz nosso tema, aceitando determinações de somente jurar sobre coisas verdadeiras? É uma charada que eu estou lançando, uma pergunta. Nossa resposta, amigos, só pode ser negativa. Por quê? Porque Jesus eliminou todo e qualquer tipo de juramento. Aos antigos foi dito: não jurarás falso. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis. Seja o vosso falar simplesmente sim, simplesmente não. Mateus 5, versículos 33 e 37. Quem se guia pela consciência não se obriga a prometer isto ou aquilo. Simplesmente, quando a consciência o impele ao sim, o cristão completa a obra. Quando a consciência estabelece o não, ao contrário, força alguma no mundo moverá o vivente a desobedecer à consciência. Porque a consciência é o código do cristão. O apóstolo Paulo escreveu que cada um contribua conforme propõe em seu coração, não com tristeza, mas com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Quem trabalha com alegria, o que acontece? Ele faz sempre o melhor. Depois do pinguinho de doutrina, o tema: fazer sempre o melhor. Os discípulos de Jesus ainda se encontravam comendo pelas beiradas. E os apóstolos foram apontados como geração incrédula pelo próprio Mestre. Ainda lhes faltava o alicerce da fé. Sem fé torna-se completamente impossível realizar o melhor. E aqui se desenha o impasse. Não existe a menor possibilidade de modificar a exigência. Construir além do possível e do imaginável é tarefa que compete ao verdadeiro discípulo. Nas vésperas do juízo final, em pleno século XXI, não podemos dar uma de João sem braços. O próprio Jesus garantiu que os seus seguidores fariam os milagres realizados por ele, e maiores ainda. São palavras de Jesus. Não basta ser bom. A exigência aponta à superação da própria bondade. O sujeito tem que ser melhor, e não, mais que bom, tem que ser melhor. Será imperioso que o seguidor de Jesus se torne perfeito. Um dia nós seremos. Vai demorar um pouco, para mim vai demorar. Mas eu ainda serei, lá no fim dos tempos. Será imperioso que o seguidor de Jesus trabalhe e se evangelize. Nesta onda de circunstâncias avassaladoras, clamando pelo aperfeiçoamento, é natural que aconteçam gemidos e queixas. E lembramos um desabafo até mesmo bem-humorado de Madre Teresa de Calcutá.
Esta mulher extraordinária sempre foi assediada por multidões de curiosos, admiradores. Certa vez um grupo de turistas lhe fez pergunta: Madre, qual a maneira mais adequada para se viver melhor? Madre Teresa respondeu, voltando-se para o grupo masculino: sorriam para as vossas mulheres. E para o grupo feminino ele disse: sorriam para os vossos maridos. Gaiato entrou na conversa e disse: a senhora não é casada, madre? Como pode dar conselhos sem possuir experiência? Sou casada, sim, respondeu ela, para surpresa geral. E de vez em quando até sinto dificuldade para sorrir para meu marido Jesus. Muitas vezes ele se torna demasiado exigente. Madre Teresa, pela intimidade que tinha com o nosso rabi, podia se expressar daquela forma desabrida. Afinal, o trabalho realizado por ela sempre foi dos melhores. Isto lhe concedia margem para aquela brincadeira. Com certeza, em seguida ao seu desabafo, até mesmo Jesus deve ter achado graça das palavras de Madre Teresa. O fato é que cristianismo não significa moleza. O Evangelho até nos assusta com o elevado padrão que exige: depois de fazerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos tão somente o quanto devíamos. Lucas 17, versículo 10, palavras de Jesus. Nosso rabi não deixa por menos. Uma coisa eu posso afirmar sem medo de cometer erro: também na vida profana este é o padrão de excelência. Viverá bem aquele que trabalha bem. Quem vive em busca da glória, mas olha para trás a todo momento, imaginando que a glória o persegue, jamais será glorificado. Nunca será glorificado. Quem se desliga dos inebriantes efeitos do sucesso, este sempre será o preferido. Disciplina, trabalho e desapego são fatores fundamentais no mundo de lá e no mundo de cá. Se alguém descansa sobre as conquistas, julgando o seu rei da cocada preta, perde o embalo e estaciona. Eu já fiz mais do que devia, diz o gênio da lâmpada. Pior ainda se o fulano exige troco sem ter pago a conta, como acontece algumas vezes. Ainda mais calamitoso se ele reivindica uma estátua em praça pública. Por essas e outras, somos obrigados a dar ouvidos ao homem mais sábio que passou pela terra. Ele disse, eu vou repetir o que falei há pouco: depois de fazerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos tão somente o quanto devíamos. Lucas 17, verso 10, palavras de Jesus. Alhures, ninguém me pediu explicações sobre o extraordinário sucesso de Bill Gates. Alguém pediu explicações. Como foi possível alguém chegar aonde ele chegou, fazer o que ele fez? Respondi baseado em fatos que armazeno em meu escritório. Antes de fundar sua empresa, Bill Gates teve a oportunidade de gastar 10.000 horas programando computadores. Ele queria ser um mestre no assunto. 10.000 horas.
Ninguém esqueça desta montanha de tempo. Acresce circunstância que favoreceu Bill Gates. A concorrência naquele tempo era pequena e ele foi favorecido com todo o destaque. No meu entendimento, porém, o ponto mais alto encontra-se nas 10.000 horas. Experimente gastar 10.000 horas no aperfeiçoamento de qualquer tarefa e você terminará mágico, rapaz. Os Beatles tinham talento, mas a alavanca que os impulsionou se encontra em maratona excepcional que eles realizaram na Alemanha. 5 horas por noite, 7 dias por semana. Eles proporcionaram espetáculos ao vivo em Hamburgo. E isto chamou a atenção do mundo. E isto concedeu a eles uma coisa muito importante: experiência. Tudo isto lhes proporcionou oportunidade de brilhar naquilo que eles tinham de melhor. Se vocês estudarem a vida dos grandes músicos, ou dos grandes literatos, ou dos grandes médicos, aqueles que marcaram época, jamais encontrarão alguém ocioso e acomodadinho no seu canto. São as usinas que produzem eletricidade. Usinas humanas consolidam sabedoria. Ninguém fará melhor enquanto ele mesmo intrinsecamente não se melhorar. Pode levar tempo, mas com persistência todos chegarão lá. Hitchcock conseguiu dirigir os seus melhores filmes quando tinha 60 anos, meus caros. E nestes 60 anos do Hitchcock, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Modas com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos: ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume, nas tardes de sextas, o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: fazer sempre o melhor. Cezanne, meus amigos, montou a primeira exposição aos 56 anos. Robert Frost produziu as melhores obras depois que seus cabelos embranqueceram. Quando aludimos ao imperativo de fazer o melhor, o apelo não deixa fora nem criança, nem velho. Orestes de Oliveira Hernandes estava encaminhando os papéis para a aposentadoria com certa pressa. Ele se encontrava desmotivado na empresa onde trabalhava. 23 anos ele trabalhara só naquela empresa,
onde completara tempo para aposentar. Hernandes era mestre de obras, dos melhores. O senhor Vidal depositara nele todos aqueles anos uma confiança 100%. Orestes Hernandes sempre gozara o prestígio de maior competência entre os funcionários da Vidal e Artigas Limitada. Ele era sempre convocado quando a obra demandava acabamento mais que perfeito. Quando o freguês era gente lá de cima, ele era sempre convocado para fazer os remates na obra. Fregueses, em geral, o apontavam no fechamento dos contratos. Eu quero Hernandes trabalhando na minha obra, na obra do meu edifício. Agora Orestes Fernandes estava se aposentando. Alcides Vidal, presidente do grupo, veio de São Paulo para conversar. Precisamos construir residência para a família de fino trato, Orestes, e apelamos pela sua colaboração. Seria possível adiar seu desligamento para que você dirija mais este trabalho? Depois nós o liberaremos. Orestes tinha pressa de aposentar, mas a insistência foi grande e ele terminou aceitando a incumbência. Dirigirei mais esta obra, senhor, foi o compromisso assumido pelo funcionário vacilante. Lá no íntimo, todavia, havia resistência e certa revolta. Sua vontade de colaborar fora constante em todos aqueles anos. Agora, porém, Orestes parecia mortificado. Sua mente, ensombrada por melindres, parecia pensar tão somente em se desligar da empresa e ir descansar na sua casa. Orestes achava que os patrões nunca reconheceram seus esforços para o crescimento da empresa. Ele estava bastante perturbado. Aquele grupo só pensava no cofre e nos lucros. Era a ideia que se enraizara em sua mente de algum tempo para cá. Ele, como pessoa, nunca passara de um zero bem redondo para aquela gente rica. Os tambores da insatisfação batiam descompassados. Tum, 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 tum. Sinais de fumaça apareciam na selva do seu coração, quebrantado, desiludido, mostrando mágoa e desalento. Consultado sobre a compra de portas e janelas novas para a residência daquele rico homem, ele disse: temos saldo retirado da reforma da Avenida das Torres, que poderá ser usada. Lixada a ferrugem, a pintura e pintada a peça, este cliente especial do patrão nem vai notar. Desocupem o almoxarifado de todo o entulho das reformas. Os linguarudos de plantão começaram a fazer comentários. Orestes está despeitado deste freguês misterioso, tão importante que ele teve que adiar sua aposentadoria para favorecer aquele incógnito, aquele anônimo que estava ali para perturbá-lo. O pedreiro Leonardo cochichou aos ouvidos do Fábio: nunca vi Orestes trabalhar com tanta falta de entusiasmo. Parece que ele está com raiva deste último freguês que o patrão recomendou. É estranho, disse Flávio.
Ele nem conhece este freguês preferencial do chefe e parece que está contra a ideia de entregar-lhe uma casa linda, uma casa boa, uma casa bem feita. Orestes não o conhecia, mas Orestes invejava aquele privilégio. Capriche nesta obra, dissera ao senhor Vidal, fazemos questão que ela seja a morada digna da família que vai ocupá-la. Esta intervenção do patrão agravou ainda mais os melindres de Orestes. Ele persistiu desmazelado e ausente. Continuou aplicando material de segunda, deixou os serventes sem fiscalização e apressou o término da obra. No dia da entrega da chave ao misterioso proprietário, Orestes foi convidado para a solenidade. Numa reunião singela, o senhor Vidal disse: para mostrar a importância da família que vai ocupar este imóvel, fizemos questão de colocar a direção dos trabalhos nas mãos de Orestes. E isto revela que desejávamos construção de primeira linha. Todos se mostraram curiosos, uma vez que não havia ali ninguém estranho para receber as chaves. Curioso isto, estranho. Quem seria o proprietário agraciado com tamanha deferência pela direção da empresa? Foi quando o senhor Vidal se ergueu e disse: como prêmio pelos anos de trabalho exemplar, Orestes, eu tenho o prazer de entregar esta casa de presente a você e aos seus familiares. Orestes, parabéns e os votos de alegria de todos os diretores. A surpresa foi tanta que Orestes demorou para entender o que estava acontecendo. Jamais ele imaginaria ser distinguido com tamanha generosidade. A doçura do prêmio, todavia, ficou misturada ao amargor do seu procedimento nos últimos dias. Um sabor agridoce se espalhou pela sua boca. Ninguém se arrependeu tanto pelo desvio de conduta quanto ele. Orestes finalmente compreendeu que é indispensável fazer sempre o melhor, para que não sejamos alcançados por surpresas desagradáveis. No início desta nossa exposição, nós declaramos: tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Se Orestes tivesse caminhado por esta trilha, ele não amargaria até o prejuízo material de aplicar sucata em sua própria residência. A justiça mais alta, meus amigos, sabe premiar os bons, mas muitas vezes eles pisam na bola e tropeçam. É para estes distraídos que organizamos estes nossos comentários. É um alerta para todos. As lições, meus amigos, que vêm lá de cima, são sempre válidas e preciosas. E essas lições nos dizem para que sempre façamos o melhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai,
Louvado seja o santo nome de Jesus, nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, nós suplicamos a Deus que possa derramar bênçãos de paz, de alegria, de conforto espiritual, de saúde, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, que caminhemos com amor no coração, porque este é realmente fazer o melhor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.